É rapidinho. São 10 minutos e está de volta. Olá, boa tarde. Boa tarde, são 5 horas pelo horário de Brasília. A gente está junto novamente, Bonner e eu, para acompanhar a marcha da apuração nesta eleição de segundo turno. Em 15 capitais e 36 municípios, 34 milhões de brasileiros tiveram a oportunidade de escolher novos prefeitos. E para começar o nosso giro, nós vamos a Brasília com a Cláudia Bontempo, que está no Tribunal Superior Eleitoral e tem o último balanço sobre a votação de hoje. Cláudia, boa tarde. Boa tarde, Bonner. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Bom, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a ministra Carmen Lúcia, já está aqui no TSE acompanhando a totalização dos votos. A previsão é que ela faça mais tarde um balanço desse dia de eleições. A ministra Carmen visitou agora há pouco o Centro Integrado de Comando e Controle Nacional das Forças de Segurança. De acordo com o último boletim da Polícia Federal sobre o segundo turno das eleições, foram 22 ocorrências de crime eleitoral. 27 pessoas foram detidas e 6 inquéritos instaurados. Desde o primeiro turno, a Polícia Federal apreendeu quase 55 milhões de reais em bens e dinheiro em espécie, em operações contra crimes eleitorais. Os principais crimes apurados foram propaganda irregular e corrupção eleitoral, ou seja, compra de votos. Bonner e Renata. No maior colégio eleitoral do país, os paulistanos decidiram entre o atual prefeito, Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. O repórter César Menezes está no TRE. Oi, César. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Bonner. Boa tarde a todos. Aqui na cidade de São Paulo, 9.322.000 eleitores estavam aptos a votar e, além aqui da capital do estado, outras 17 cidades tiveram eleições de segundo turno, outras 17 cidades paulistas. A apuração começa daqui a pouco. Por enquanto, o Tribunal Regional Eleitoral informa que foi uma votação tranquila, sem grandes filas, sem grandes problemas. De acordo com o boletim divulgado às 3 da tarde, das 26.513 urnas usadas aqui na cidade de São Paulo, apenas 34 foram substituídas, 13% do total. E das quase 45 mil usadas no estado inteiro, 58 foram substituídas, também 0,13% do total, menos do que no primeiro turno. Renata, Bonner. É a Rede Globo nas eleições 2024. Olá, boa tarde. Estamos de volta com a cobertura do segundo turno das eleições no estado. Tempo de votação está esgotado. Os locais fecharam agora às 5 horas da tarde. Começa a apuração dos votos e nós estamos em frente aos comitês dos candidatos à Prefeitura de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, e Maria do Rosário, do PT. A gente começa conversando com Jonas Campos. Jonas, boa tarde. Como é que está a movimentação aí na Zona Norte? Está me ouvindo? Boa tarde. Nós estamos falando aqui do centro de Porto Alegre, deste hotel, onde o prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Melo, do MDB, está descansando. Ele está descansando no 6º andar deste hotel. Logo depois, por volta das 6 horas da tarde, desce para esta sala, onde vai conceder uma entrevista coletiva, tempo estimado de 40 minutos para responder às perguntas dos jornalistas. Sebastião Melo, logo depois, vai para o comitê de campanha, lá na Zona Norte de Porto Alegre, na Avenida Pernambuco, onde a militância já começa a chegar. Deve permanecer lá por 1 hora. E por volta das 10 horas da noite, Sebastião Melo vai jantar numa churrascaria na Avenida Protásio Alves, Dani. Pelas informações, vamos até o comitê da candidata Maria do Rosário, do PT. Como é que está a movimentação aí, Cristine? Oi, boa tarde, Dani. Movimentação bastante tranquila por aqui no comitê que fica na Cidade Baixa. O dia de Maria do Rosário começou por volta das 7 horas da manhã, com um café da manhã com apoiadores no centro de Porto Alegre. Depois, por volta das 9h30, ela votou em uma escola da Zona Leste, acompanhou o voto da candidata vice, Tamires, deu várias entrevistas a veículos de imprensa da capital e, à 1 hora da tarde, ela teve um almoço reservado com a família. Desde então, ela está recolhida, ela deve chegar aqui no comitê por volta das 5h30 da tarde, vai
acompanhar por aqui a apuração dos votos e logo depois de consolidado o resultado, Maria do Rosário deve conceder então uma entrevista coletiva e vai ter um ato aqui em frente ao comitê. Movimentação ainda bastante tranquila por aqui. Maria do Rosário que chegou em segundo lugar com 26% dos votos no consolidado do primeiro turno. Voltamos contigo, Dani. Muito obrigada aí pelas informações, Cristine Galiza, falando ao vivo de Porto Alegre. Vamos agora até a Serra. Raí Quadros, como é que está a movimentação aí em Caxias do Sul? Oi, Daniela, boa tarde. Aqui em Caxias do Sul, movimentação já começou dentro do cartório eleitoral que em instantes recebe os primeiros dados das sessões de votação. Os candidatos Adilode Domênico, do PSDB, e Maurício Scalco, do PL, estão em casa, onde acompanham essa apuração junto com as suas famílias. Segundo turno foi tranquilo aqui na cidade, somente 3 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas. Vamos agora até a região sul do estado, de onde a Lenise Slavski acompanha este segundo turno ao vivo de Pelotas. Boa tarde, Lenise. Boa tarde, Raí. Boa tarde a todos. Aqui em Pelotas, 4º maior colégio eleitoral do estado, o dia de votação nesse segundo turno foi bastante tranquilo. Apenas 2 urnas precisaram ser trocadas em 2 locais de votação e 3 pessoas foram presas por boca de urna. Nesse momento, nós estamos no local onde chegam os resultados de 2 das 3 zonas eleitorais aqui da cidade. Por enquanto, os candidatos à Prefeitura de Pelotas, Marciano Peron, do PL, e Fernando Marrone, do PT, aguardam os resultados em casa. Vamos agora até a região central do estado com o Bernardo Barcelos. Boa tarde, Bernardo. Oi, Lenise, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo aqui da Avenida Medianeira, do cartório eleitoral. A gente acompanha esse término de votação em Santa Maria, que desde muito cedo foi bem tranquilo, viu? Poucos registros aqui na cidade. Os 2 candidatos, Rodrigo Décimo, do PSDB, e Valdeci Oliveira, do PT, vão acompanhar a contagem dos votos, a apuração de casa, e já manifestaram que depois disso, com derrota ou com vitória, vão até os seus comitês na área central da cidade. E aí em Canoas, Maria Eduardo Eli, como é que está a movimentação por aí? Boa tarde. Oi, Bernardo, boa tarde para você, a todos que nos acompanham. O domingo de eleição aqui na cidade foi tranquilo. Ayrton Souza e Jairo Jorge disputam o segundo turno pela eleição aqui no município. Eles tiveram uma diferença de cerca de 5% dos votos no primeiro turno, em torno de 8 mil eleitores. Mas a cidade registrou a maior taxa de abstenção entre todos os municípios gaúchos. Foram cerca de 32%. A expectativa é justamente, então, pelo início da contagem dos votos aqui. A gente aguarda também que os candidatos cheguem até os comitês. Daniela, volto com você. Muito obrigada, Maria Eduardo Eli, falando ao vivo de Canoas. Por aqui também nós estamos na expectativa pelo início da contagem dos votos pelo TRE. A gente já tem, inclusive, no G1RS, você pode acompanhar nestas páginas a apuração nas 5 cidades onde há segundo turno, também a apuração em outras cidades brasileiras onde acontece nesse domingo o segundo turno das eleições. Por enquanto nós não temos, mas tem um programa ao vivo no G1RS já acontecendo, com as informações de como foi esse domingo de eleições nas 5 cidades gaúchas, trazendo também uma repercussão do que vai acontecer ao longo da contagem dos votos, com entrevistas, enfim, uma cobertura muito detalhada que você já pode acompanhar a partir de agora no G1RS. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações. RBS TV nas eleições 2024. Próximo aos locais.